Boa noite, graça e paz. Hoje, 3 de junho de 2021, quinta-feira, dia de grupo familiar, Santos e Loucos Church. Sejam bem-vindos todos. Quinta-feira, grupo familiar, seja bem-vinda Ritinha. Sejam bem-vindos. As pessoas já estão chegando, já estão entrando. Que bênção, glória a Deus, glória a Deus. Vamos aguardar, o pessoal está entrando. Hoje temos uma ministração muito legal, o complemento da ministração de quinta-feira passada. Quinta-feira passada nós ministramos prosperidade integral. Hoje nós vamos ministrar os 5 passos para a prosperidade integral. Então vai ser muito legal porque serão dicas de um direcionamento sólido para que a prosperidade seja construída dentro de fundamentos da palavra de Deus. Amém? Então façam expectativa, já vamos começar. As pessoas já estão chegando, é só um tempinho para a gente aguardá-los. Glória a Deus, aleluias. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou orando e buscando a presença do Senhor aqui neste lugar, amém? Glória a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, nós tributamos, Senhor, a Ti nesta noite. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que se renovam todos os dias em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela paz do Senhor, que nos enche o coração e nos dá, Senhor, uma tranquilidade, Pai, uma tranquilidade de que o futuro nosso está nas Tuas mãos e sabemos que pensamentos o Senhor tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o futuro que nós desejamos. Obrigado, meu Deus, pelas Tuas misericórdias, que todos os dias se renovam em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a graça do Senhor tem nos capacitado, Senhor, a ter aquilo que nós não merecemos, porque somos pecadores e carecemos da Tua glória. Não merecemos nada, ó Pai, não merecemos, Senhor, absolutamente nada. O que nos cabe, Pai, é tão somente a morte por conta do pecado, mas o Teu amor foi tão tremendo em nossas vidas, que o Senhor morreu, o Senhor sofreu as nossas dores, o Senhor levou sobre si as nossas maldições, o Senhor morreu a nossa morte e ressuscitou para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Obrigado, meu Deus, porque a Tua graça, Pai, nos salvou. A Tua graça, Senhor, nos trouxe redenção. A Tua graça, Senhor, nos trouxe uma condição, ó Pai, para nós jubilarmos, Senhor, e glorificar, Senhor, o Teu nome, porque somos prósperos, Senhor, de maneira integral, porque o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos suprido. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite, obrigado por esse grupo familiar, obrigado, meu Deus, pela Santos e Loucos Church, que tanto tem nos ensinado a Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor, Senhor, seja a Ti. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, põe a Tua mão, Senhor, sobre esta reunião de hoje. Põe a Tua mão, Senhor, sobre este evento, esse grupo familiar de hoje. Que em nome de Jesus nós sejamos, Senhor, ensinados por Ti nesta noite, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Pai, nos encher, Senhor, com solidez, Pai, o conhecimento da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, andar por caminhos retos e caminhos firmes. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, capacita-nos, ó Deus, a receber essa palavra de maneira, Senhor, que seja uma semente poderosa em solo fértil, e que nós possamos, Senhor, frutificar nisso, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui reunidos como igreja, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos. Vou dar aqui uma boa noite geral. Boa noite, Ritinha. Boa noite, Ieda. Graça e paz. Pastor Ions. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo o William Nunes. Seja bem-vinda Iranete. Seja bem-vindos. Seja bem-vindo Adriana. Sejam bem-vindos todos que já estão aqui. A Marilene, seja bem-vinda. Que bênção, que bênção. Regina, seja bem-vinda. Muito legal. Graças a Deus, nós já oramos, já estamos aqui prontos para ministrar. Como eu estava falando agora há pouco, quinta-feira passada nós ministramos aqui no grupo familiar Santos e Loucos Church, prosperidade integral. Hoje, complementando esta palavra, nós vamos ministrar 5 passos para a prosperidade integral. Hoje nós vamos ver, à luz da palavra de Deus, o caminho reto, o caminho seguro e o caminho fundamentado para nós andarmos segundo a vontade de Deus, para nós termos a plenitude dessa prosperidade integral. Amém? Glória a Deus. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos então ao que viemos, né? Vamos então à palavra. Peguem suas Bíblias e abram em Deuteronômio 28. Pega aí as suas Bíblias, abra aí Deuteronômio 28. Olha só, semana passada, quinta-feira, nós fundamentamos aqui que prosperidade integral são as nossas necessidades supridas. A passagem que a gente mais falou aqui foi Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Muito bom. O que é prosperidade integral? Prosperidade integral é saúde, paz, alegria, felicidade, vida familiar estável, né? Enfim, é integral. É integral. Quando você você ter o privilégio de falar: Deus, obrigado, porque na minha casa não há intrigas, na minha casa não há desonestidade, na minha casa não há vícios, na minha casa não há tantas e outras coisas, entende? Isso é prosperidade integral. Na minha casa, a minha despensa, nada tem faltado. Glória a Deus, você glorificar o nome do Senhor e poder citar todas essas coisas. Mas eu não estou dizendo que quem tem a plenitude de Deus vive num mar de rosa. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O tem de bom ânimo é que é a nossa palavra. As aflições nós temos porque nós estamos no mundo. Amém? Eu não quero entrar nessa seara de dizer: se você aceitar Jesus, se você andar nos caminhos do Senhor, a sua vida será 100% mar de rosas. Entende? Não, não é isso. Não é isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas a palavra que hoje eu estou aqui dizendo, que eu estou aqui proclamando, é o tem de bom ânimo. Amém? É a palavra de Jesus. A prosperidade integral é toda a bênção de Deus que Deus tem para nós. Mas tudo no reino de Deus para nós, tudo no reino de Deus para o homem é condicional. Ou seja, em tudo há um si. Isso nós temos que considerar com muita responsabilidade. Em tudo, no fundamento de Deus para nós tem um si. Mas ainda assim, em Cristo, temos direito às bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó. Essa que é uma questão importante. Há uma promessa de plenitude de prosperidade, uma promessa feita a Abraão e a toda a descendência, Abraão, Isaac, Jacó e nós. Então, como conquistar isso? Como conquistar essas promessas? Um ponto que eu ainda acho que é importante observar
é que Deus se manifesta por fundamentos e princípios. Olha só como isso é importante. Deus se manifesta por fundamentos e princípios. E são os princípios de Deus a linha da nossa reconciliação com Ele, pois nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Daí, nós precisamos de Deus para vencer a nossa natureza pecaminosa. Então, o que nós temos? Nós temos a palavra de Deus e os seus princípios. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, o que nós temos? A morte, porque nós somos pecadores. Mas a graça do Senhor, ela veio como reconciliação sobre nossas vidas. Contudo, nós temos fundamentos e princípios a cumprir. Nós temos a palavra de Deus para ser cumprida. Daí a gente constrói um ambiente e uma situação de legalidade para nós termos essa graça e essa prosperidade integral. Entendem isso? Então isso é muito importante ficar bem esclarecido desde já, para que haja um entendimento. A prosperidade, ela é condicional a duas coisas: a obediência e a atitude de fé. Então, a prosperidade é condicional à obediência de quê? A obediência da palavra de Deus, a obediência dos mandamentos. E a atitude de fé é o cumprimento dos requisitos que essa palavra proclama. Tudo no reino de Deus, para o homem, é condicional. Vocês abriram aí em Deuteronômio 28, do versículo de 1 a 14, fala: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Aí vem um texto: bendito será, bendito será, bendito será, várias vezes. Aí lá embaixo, no versículo, pode pular tudo aí, lá no versículo 13. Aí no versículo 13 fala: se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir, não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Ou seja, isso confirma o que eu estou falando. A prosperidade do Senhor são as bênçãos que Ele tem. Bendito será nisso, bendito será naquilo. Mas essas bênçãos virão se atentamente ouvirmos a palavra do Senhor e se obedecermos os mandamentos do Senhor. E se a gente andar pelo caminho e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, é possível? É claro que é possível. A palavra de Deus diz que o Senhor jamais nos daria tentação que fosse maior que nossas forças. A graça do Senhor nos capacita. O Espírito Santo de Deus que está em nós nos capacita a seguirmos nesse caminho sem vacilar. Sem vacilar. Nós conseguimos. Nós damos conta, sim. A primeira condição lógica para você seguir os caminhos do Senhor e obedecer e andar num caminho de prosperidade, a primeira condição lógica é ser filho de Deus. Ah, como assim? Eu sou filho de Deus? O outro fala: eu também sou filho de Deus. É assim? Todo mundo é filho de Deus? A má notícia é: não é filho de Deus. Como assim? Quem não é filho de Deus? Olha, filho de Deus não é todo mundo feito por Deus. Todos os homens não são filhos de Deus. São criaturas de Deus.
Um dia nós fomos filhos de Deus, lá no paraíso. Aí, por causa da obediência, da desobediência, por causa do pecado, nós fomos expulsos do paraíso. Quando nós fomos expulsos do paraíso, nós perdemos essa condição de ser filhos de Deus. A palavra de Deus fala isso. E abre aí a sua Bíblia em João 1. João 1, Evangelho de João, tá? O Evangelho, não é carta não. Evangelho de João 1, versículo 11 a 13, nós vamos ler. 11 a 13. João 1, 11 a 13. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Gente, ele veio para os seus. Quem são os seus? Os judeus. Jesus, ele não veio para todos, ele veio para os judeus. É um plano de Deus para salvar o povo de Deus, o povo judeu. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí diz aqui no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Ou seja, aqueles que não haviam recebido ainda não são filhos. Se tornam filhos aqueles que passam a receber a Jesus. Aí fala aqui, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus. Olha, quando a gente aceita Jesus, quando a gente aceita os mandamentos de Jesus, quando a gente aceita que Ele seja o nosso discipulador, quando a gente aceita que a gente seja discípulo dele, aí sim eu recebo um poder de ser feito filho de Deus. É isso que está escrito na palavra e está claro na palavra. Isso aqui não é uma interpretação, isso é conforme a sua interpretação, não. Está escrito desse jeito, não tem interpretação nisso. Ser feito filho de Deus é aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Quando a gente recebe Jesus como meu Senhor, eu recebo a palavra, eu recebo os mandamentos, eu recebo os preceitos de Jesus, eu recebo a doutrina de Jesus. Aí ele se torna o meu discipulador e eu me torno discípulo. Nós em Cristo temos direito às bênçãos de Abraão. As bênçãos de Abraão são promessas para as gerações. E a palavra sempre menciona gerações de Abraão, Isaque e Jacó. É nesse tema que eu quero entrar agora. Porque quando nós nos tornamos filhos de Deus, aí é que nós nos tornamos herdeiro das promessas. Aí começa a construção da legalidade e do poder de termos a prosperidade integral. A prosperidade integral é uma construção que a gente constrói mediante a fé. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E quando a gente ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus é construída aqui dentro de nós, é construído um templo, um tabernáculo aqui dentro. E Jesus vem morar nesse tabernáculo, construído pela palavra. Então, vamos entrar então nesse tema das promessas do Senhor sobre as gerações. A Abraão, em Gênesis 24, 1, abre aí, Gênesis 24, 1. Abraão. Gênesis 24, 1 fala: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Vamos ver sobre Isaque. Gênesis 26, de 1 a 5. Gênesis 26, de 1 a 5. Sobrevindo a fome na terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito,
fica na terra que eu te disser, habita nela. Agora olha, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz, a minha palavra, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Já em Jacó, antes disso, lá em Gênesis 26, Isaac, ele estava passando por um momento de dificuldade, de uma grande seca, e ele recebeu uma palavra de Deus para ele semear, e ele semeou naquela terra. No mesmo ano recolheu 100 por 1. Foi um grande milagre. Que milagre foi esse? O milagre da prosperidade integral. Aí diz a palavra lá em Gênesis 26 que Isaac enriqueceu e prosperou, e ele foi riquíssimo. Assim como Abraão foi riquíssimo. Aí depois, as promessas que Deus fez para Abraão e se cumpriu em Isaac, e Deus confirmou em Isaac que essa promessa seria para todas as gerações. Aí ele vai e confirma tudo isso em Jacó, em Gênesis 31. Gênesis 31, a partir do versículo 9, fala assim: assim Deus tomou o gado do vosso pai e mo deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos cobriam as ovelhas. Eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está te fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Nesse contexto todo de Jacó, Jacó volta para a terra dele, para a terra onde morava o irmão Esaú. É a terra do pai dele, né, de Isaac. E ali ele volta riquíssimo. A palavra de Deus conta que ele volta riquíssimo. Todas as promessas a Abraão se cumpriu em Isaac e foi confirmada por Deus em Isaac e depois confirmada em Jacó. E todas as 12 tribos que nasceram de Jacó receberam essa herança em promessa. Em Gálatas 3, 13 e 14, Gálatas, anota isso aí, Gálatas 3, 13 e 14, fala sobre essa herança que nos alcançou. Nos alcançou quem? Aquele que aceitou a Jesus, aquele que se tornou filho de Deus, aquele que se tornou discípulo de Jesus, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que dá ouvido à palavra de Deus, aquele que professa a palavra de Deus, aquele que declara que Jesus Cristo é Senhor. Amém? Amém. Gálatas 3, 13 e 14 fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. As promessas do Senhor a Abraão, Isaque e Jacó nos alcançam. E está confirmado isso aqui em Gálatas 3, confirmando isso aqui, que essas promessas não é só lá para o Antigo Testamento, para o tempo da lei, não. Essas promessas é para nós, é para agora. A palavra é a mesma, a palavra nunca mudou. Jesus ele não veio para revogar a lei. Jesus ele veio para cumprir a lei, para que a lei fosse cumprida nele. E todo que estiver nele,
está debaixo dessa lei cumprida, mas está debaixo da lei. Amém, pessoal? Gente, quem está em Cristo está na lei, porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra de Deus são os mandamentos. A gente não tem como fugir disso. Amém, pessoal? Então pronto, dito tudo isso, essa foi a introdução. Vamos então falar sobre os 5 passos para a prosperidade integral. O que nós podemos fazer para a prosperidade? Que passos podemos dar para a prosperidade integral? A grande questão aqui desses 5 passos está no ponto em que a prosperidade ela é condicional, eu já falei, lá em Deuteronômio 28, e ela depende da obediência. E o segundo aspecto que eu tinha falado é que para ela se consolidar e para ela acontecer, ela tem que ser acompanhada com atitudes de fé. Então a gente não só obedece a palavra de Deus, mas a gente cumpre os preceitos, os princípios mediante fé, com atitudes de fé. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Um enfermo, um paralítico, lá no leito dele de nascença, desde que nasceu, um paralítico lá na cama, ele tem 4 amigos. Esses 4 amigos ouvem de Jesus e sabem que Jesus fazia prodígios tremendos. E eles creram tanto nisso, que eles tiveram uma atitude de fé. Pegaram o enfermo, como não podia carregar ele no ombro, carregaram ele na cama. E chegou lá, a casa estava cheia. Passaram a cama por cima do telhado. E desceram com a cama, com o leito do enfermo, pelo telhado. E Jesus, vendo-lhes a fé, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Levanta desse leito e anda. E aconteceu o milagre. Aconteceu o milagre por quê? Por causa da atitude. Eles não chegaram nem a pedir Jesus, põe a mão nesse enfermo, cura ele, sara ele. Não. Jesus, vendo-lhes a fé, já disse logo: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Amém, pessoal? Atitudes de fé. É disso que nós estamos falando. Quando a gente fala de atitudes de fé, essas atitudes sempre estão vinculadas aos mandamentos da palavra. Existem 613 mandamentos na palavra de Deus para nós. 613 mandamentos no Pentateuco, na lei, 613. É para a gente obedecer a todos, não é para a gente obedecer a um ou dois. É para a gente obedecer todos quantos nós conhecemos, todos quantos nós sabemos que desagrada a Deus descumprir ou cumprir de forma errada. Amém, pessoal? E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, eu quero destacar alguns mandamentos. Esses 5 passos que nós vamos falar aqui são 5 mandamentos dos 613 que nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir todos, tá? Não é cumprir esses aqui e você vai ser próspero. Não é isso que eu estou falando. De jeito nenhum. Desculpa. Nós temos que cumprir todos os mandamentos. Mas esses 5 mandamentos são mandamentos de atitudes de fé. Atitudes de fé que nos leva a criar um ambiente semelhante àquele ambiente que os 4 amigos e o paralítico criaram ao subir e descer sobre o telhado. Eles criaram um ambiente e algo tremendo aconteceu. Não foi isso? Então é disso que eu estou falando. Amém, pessoal? O primeiro passo para a prosperidade integral é dízimos. Ah, eu sabia que ia falar de dinheiro, sabia. Ué, mas tem que falar porque isso está na palavra de Deus. Isso é importante, não é para o pastor. Isso não é importante, não é para a igreja. É importante para você. Falar de dízimo é importante para você. Sem que houvesse a lei, Abraão teve a revelação acerca do dízimo. Não existia lei ainda.
Não existia a lei ainda. E em Gênesis 14, 20 diz que Abraão, ele teve um enfrentamento com inimigos. E quando Deus entregou nas mãos dele os seus adversários, e ele prevaleceu sobre os inimigos numa guerra, aí Abraão entregou para Deus os dízimos de tudo que ele tinha, em agradecimento e em reconhecimento de que foi Deus que foi a vitória daquela situação. E como Deus não podia receber aquilo, ele procurou um rei que era um sacerdote. Quando ele procurou esse rei, esse sacerdote, ele procurou para entregar esse dízimo, esse rei simbolizando Deus. Amém, pessoal? Então, antes de lei, antes que existisse mandamento, Abraão teve essa revelação. Gênesis 28, versículo 22, com Jacó acontece a mesma coisa. Aí diz a palavra assim: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Ou seja, quando Jacó fez essa aliança com Deus, lá naquele local chamado Betel, ele colocou o nome de Betel, lá naquele lugar chamado Betel, quando Jacó teve um sonho, uma escada vindo do céu, anjos subindo e anjos descendo, ele falou: Deus está aqui neste lugar. Então ele teve essa revelação neste sonho, e quando ele fez, ele estava começando a jornada de prosperidade dele, começando. Aí ele concluiu essa jornada de prosperidade 20 anos depois, foi 20 anos depois que ele concluiu essa caminhada de prosperidade. E quando no início dessa caminhada ele fez uma aliança com Deus e ele falou: tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. É isso que Deus espera de nós. Independentemente de lei, nós reconhecermos as dádivas de Deus sobre nós. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que eu tenho é sustento de Deus. O ar que eu respiro é Deus que está me concedendo. Produto do reconhecimento da soberania de Deus sobre o sucesso da vida. É isso que é dízimo. Entendem isso? Abraão entendeu isso, Jacó entendeu isso, não precisou de lei, não. Não precisou de lei. Para nós também não precisa de lei. Não precisa. Para os escribas e para os fariseus, precisa de lei. Para os judeus, precisa de lei. Mas para nós não precisa de lei. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo e nisso não precisa de lei. O dízimo é a ação de reconhecimento de que todo o 100% que eu conquistei foi dádiva de Deus sobre a minha vida. Então eu devolvo 10% em reconhecimento. E reconhecimento não é tapinha nas costas não, gente. Não estou falando mais de dízimo, eu estou falando de você com o seu semelhante, com o seu próximo. Quando alguém te fizer uma dádiva, quando alguém te fizer o bem, não tem esse negócio de tapinha nas costas, não. Não tem esse negócio de abraçozinho e obrigado. Obrigado nada. Seja grato, dê a ele, sabe, a retribuição, sabe, com atitude. Aí sim, na atitude tem prova do reconhecimento, tem prova da gratidão. Gratidão, pontapia nas costas, ou então só de falar e nada é quase a mesma coisa. Vocês entendem isso? Às vezes eu estou sendo duro no jeito de falar, mas essas coisas têm que ser ditas, sabe, de maneira clara, de maneira concreta. Gratidão, olha, expressão de gratidão não são palavras e nem tapinhas nas costas. Escrevem isso. Expressão de gratidão é atitude, é ação. Dá um presente, compra um presente, dá para quem te agradou. Compra um presente, dá para aquele que te fez o bem, sabe? Dê uma recompensa para ele. É isso. Então, depois da lei, o Senhor, a palavra de Deus lá na lei sobre dízimo,
lá fala que Deus é o dono da terra, Ele é o abençoador de todas as coisas. O Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nela habitam. O dízimo é do Senhor. Não entregar dízimo é, no mínimo, reconhecer que o sustento e a provisão não vem de Deus. Não entregar o dízimo. Entregar o dízimo, no mínimo, é reconhecer isso. Que tudo que você recebe, que tudo que você tem, vem de Deus. Amém? Não precisa nem dizer que lá em Malaquias 3, de 8 a 10, fala que roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Nem vou ler Malaquias 3, de 8 a 10, porque não precisa dizer que quando você não está entregando o dízimo, você estaria roubando a Deus, porque tudo pertence a Ele. O 100% que você recebeu pertence a Deus, tudo é de Deus. Amém? Vocês entendem o que eu quero dizer? Então é mais ou menos isso. Amém, pessoal? Glória a Deus que todos estão entendendo. Que bênção! O Salmo 50, o versículo 9 diz assim: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Ou seja, toda a terra é de Deus. Aí o versículo 14 fala assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, Deus, Ele não está querendo, Ele não está esperando de você sacrifícios, Ele está esperando de você, Ele está esperando de você que você o adore, Ele está esperando que você o prove reconhecimento, que você ame a obra dele. Amém? Então, já eu volto a falar o que é adorar a Deus e agradar a Deus na sua adoração. Ele não quer um sacrifício, que você pegue um animal e mate o animal e sacrifique ele. Ele espera que você ame a palavra dele. Ele espera que você ame a obra dele. E para amar a palavra e para amar a obra, não é tapinha nas costas e nem declarações, são atitudes. Já a gente volta a falar nisso. No Novo Testamento, falando ainda de dízimo, a maior parte é falar de dízimo mesmo, porque dízimo é um tabu que tem que ser quebrado. É um tabu que tem que ser quebrado. Então a gente tem que ensinar bastante sobre dízimo, porque dízimo é quebra de paradigma. Amém, pessoal? Então no Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento, ela vai além do dízimo. Tem gente que fala: não se fala mais em dízimo, dízimo é coisa da lei, é do tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. Agora é o tempo da graça, agora não tem negócio de dízimo mais não. É o contrário, potencializou-se o tempo do dízimo, na graça. Como assim? Que coisa confusa. Não, olha só, vamos lá então. Mateus 23, 23, fala assim, ai de vós, isso aqui, palavras de Jesus, tá? É Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. É fiel nos dízimos, porque é lei, mas aí negligencia a justiça, a misericórdia e a fé. Então deixa de dar o dízimo agora na graça, né? Deixa de dar o dízimo para ser justo, misericordioso e ter fé? Não! Aí Jesus fala: devíeis, porém, fazer essas coisas
sem emitir aquelas. Jesus, ele afirma aqui que tem que fazer essas coisas sem omitir aquela outra, ou seja, ser justo, ser misericordioso, ter atitudes de fé e entregar todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro é a casa de Deus. A casa do tesouro é a obra de Deus. A casa do tesouro é aonde tem o tesouro eterno. O que é o tesouro eterno? A salvação. Aonde que está a salvação? A salvação está na casa de Deus, onde se ensina a palavra, onde se ensina os caminhos da salvação, onde a presença do Senhor transforma vidas, onde a presença do Senhor liberta cativos. Amém, pessoal? Mateus 5:20 diz: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos fariseus é cumprir a lei. A justiça dos fariseus é fazer o que a lei manda. A justiça dos fariseus é entregar o dízimo, por exemplo. E a nossa, olha só o que diz aqui, ó. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos fariseus, o nosso papel é que essa justiça seja além da lei, além dos mandamentos. Os escribas e fariseus viviam da lei, daí praticavam o dízimo pela lei. Jesus está nos dizendo que a nossa justiça tem que exceder a justiça deles. Exceder não é anular. Amém? A quem pertence o dízimo? O dízimo pertence ao Senhor. Mas é entregue para quem? É entregue para quem é responsável, representante da casa do Senhor, o nosso sacerdote, o seu sacerdote. O seu dízimo você tem que entregar ao sacerdote, para os levitas, para que os custos da obra de Deus eles sejam supridos. Quem é que dá? Quem é que faz a provisão dos recursos da igreja? São os dizimistas? Não são os dizimistas. Quem dá a provisão dos recursos da igreja é Deus. Mas Deus usa vasos, Deus usa pessoas para que essa provisão chegue lá na casa de Deus. E quando Deus usa vasos, e esses vasos honram a Deus, Deus honra aquele que honrou a Deus. Porque um dos princípios de Deus é que toda honra é devida a quem honra. Amém, pessoal? Isso aí é princípio de Deus. Ao trazermos os dízimos, devemos entender que eles não nos pertencem, mas eles pertencem a Deus. Tá bom, pessoal? Pertencem a Deus. Então, o dízimo ele destina à casa de Deus e destina aos levitas, aos trabalhadores, no caso, o pastor que administra a igreja. 1 Coríntios, eu quero ler aqui, deixe-me ver. 1 Coríntios 9 e 10 diz assim, ó: porque a lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra e cumpre, fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber da parte que lhe é devida. Se nós, olha só isso aqui, que interessante, esse versículo 11. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que quando nós entregamos os dízimos, nós estamos semeando coisas espirituais, porque nós estamos suprindo a casa de Deus. Mas aí ele assevera aqui que o Senhor, ele nos honra com seguranças materiais. Há um costume, uma tradição judaica, uma tradição da comunidade judaica, que o apóstolo Paulo menciona aqui em Romanos 11:16. Romanos 11:16, que eu achei interessante pontuar aqui para a gente encerrar essa questão do dízimo, tá bom?
Anota esse versículo, Romanos 11:16, porque é bem curioso. Diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo, a uma situação de convivência ali entre os judeus, ok? Ok. Mas isso aqui tem a ver com dízimo? Sim, tem a ver com dízimo. Olha só, este dito de Paulo, ele tem vínculo com a cultura judaica que se referia a um princípio que era vinculado ao dízimo. Essa ilustração, ela lembra a prescrição de oferecer parte da massa de pão, que está descrita lá em Números 15, de 18 a 20. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Ou seja, tudo que eles faziam era a base de massa. Aí fazia uma grande quantidade de massa lá. Tirava 10% daquela massa e mandava lá para a casa do sacerdote. Eles mandavam para a casa do sacerdote. Então, da massa preparada para assar o pão, a dona de casa ela tinha que enviar a primeira porção determinada à casa lá do sacerdote. Com isso, a massa toda era considerada como consagrada a Deus e agradável a ela, sendo liberada para o consumo. Ou seja, eles tinham isso como um costume e eles faziam isso por fé. Então, é um princípio de Deus, que Deus colocou ali para os judeus. Quando você tem 100% e você pega a primícia dessa massa e tira, que é representada nos 10%, e você entrega ao sacerdote, aí você está abençoando os 90% que sobraram. É um princípio muito legal e interessante. Desse modo, o pequeno remanescente fiel em Israel faz com que o povo todo não se torne como Sodoma e Gomorra. Isso está dito e está confirmado lá em Romanos 9, 29. Mas continua pertencendo a Deus e sim é santo. Quando nós somos dizimistas, nós temos um livramento de sermos como Sodoma e Gomorra. Nós temos uma proteção sobre a nossa vida que nos livra de voltar a ser o mundo. E isso está lá em Malaquias 3, quando fala a seu favor repreenderei o inimigo, repreenderei o devorador. Lembra que fala em Malaquias 3? Se você entregar o dízimo, repreenderei o devorador. E fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ou, quando nós somos dizimistas, nós temos uma proteção de Deus, que impede que o devorador atue sobre nossas vidas. E nisso nós damos condições para Deus abrir janelas do céu e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? Eu falei só um passo dos 5, mas fiquem tranquilos. Os outros 4 vai ser rapidinho. Em 10 minutos que está faltando aqui, eu falo dos outros 4 passos. Amém? Eu quis enfatizar a questão do dízimo, porque o dízimo é quebra de paradigma. Quebra de paradigma, a gente tem que bater muito nessa tecla no ensino, no fundamento. Não é dizer, você tem que dizimar, se você não dizimar, você está amaldiçoado. Não, não está amaldiçoado não. Se você não dizimar, você só não está deixando Deus fazer uma obra. Pronto. Mas amaldiçoado você não está. Amém, pessoal? Glória a Deus. Segundo passo para uma prosperidade integral, ofertas. A oferta voluntária. 2 Coríntios 9, 7 fala, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Ou, não é nem por tristeza e nem por necessidade. Você não tem que dar oferta porque é necessário. Não dê por necessidade. Está dizendo aqui na palavra. Não com tristeza ou por necessidade.
porque Deus ama quem dá com alegria. Dê a oferta com alegria. Dar a oferta com alegria é quando você está ofertando com um coração satisfeito de quem está contribuindo, de que você está com a consciência de que, cara, o que eu estou dando aqui, vidas serão salvas. O que eu estou dando aqui, vidas serão edificadas. O que eu estou dando aqui, vidas serão libertas. Eu sei que o reino de Deus será construído, porque eu estou colaborando. Eu colaborei semana passada, eu estou colaborando essa semana e vou colaborar semana que vem. Aí você tem uma consciência, é dar com alegria. É nisso aí, dar oferta. Isso agrada a Deus e isso mexe o coração de Deus, viu? Porque Deus sonda o coração. Viu? Deus sonda os corações. Quem oferta pela causa e não pelo interesse, Deus sonda os corações. Como ele sondou o coração daquela viúva que tinha 3 moedinhas. Amém, pessoal? E essas ofertas, elas têm que ser regulares. 1 Coríntios 16, o apóstolo Paulo nos ensina isso, que elas têm que ser regulares. Não é você em janeiro dar uma oferta e outra oferta em junho e outra oferta lá em dezembro. Não, tem que ser regular, você tem que ser constante. Você tem que, quando você dá oferta é porque você se colocou numa postura de quem é cúmplice da palavra de Deus, de quem é cúmplice com a obra de Deus. E quando der oferta, tem que dar com amor. 2 Coríntios 8, 24 diz: manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da nossa exultação, a vosso respeito na presença destes homens. Manifestar com prova o vosso amor. Viu? 2 Coríntios 8, 24. O terceiro passo para a prosperidade integral é a semeadura. No reino de Deus, tudo funciona com a semeadura. 2 Coríntios 9, de 6 a 8, fala: e isso te afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. A lei da semeadura você semeia sementes. Quando colhe, você colhe uma plantação. Não é assim? É assim, é a lei da semeadura. O versículo 8 fala: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Quando nós temos um coração semeador, uma postura de semeador, o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel para nos abençoar. E toda semeadura, ela sempre tem que estar dirigida, tá? A semeadura não é como a oferta, ela não é regular. A semeadura é quando Deus falar no seu coração. É quando você sentir que você tem que comprar uma cesta básica para alguém. É quando você sentir de Deus. Deus está falando: compre um agasalho para aquele fulano. É quando você sentir de Deus. Você está ali na igreja e está vendo um irmão. E aí Deus fala: dê uma compra completa do mês. Uma compra de 500 reais, de 1.000 reais para fulano. Aí você vai lá, independentemente dele ter ou não ter, você vai e compra, porque Deus falou aí no seu coração. E isso acontece, Deus fala. O quarto passo para a prosperidade integral. É um quarto passo que, se eu perguntasse aqui, ninguém acertaria. Eu duvido que alguém acertasse. O quarto passo está fundamentado em Isaías 55, 2 e 3. Anota isso aí, gente. Eu queria que vocês anotassem. Isaías 55, 2 e 3. O quarto passo para a prosperidade integral é gastar bem. Gastar bem. Ok? Gastar bem é ser fiel ao Senhor. Está escrito assim na palavra, Isaías 55, 2 e 3. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Olha o Senhor nos invocando. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, vamos supor que você está prosperando e você começa a ser gastador irresponsável, gastador compulsível.
olha, Deus olhando para este mandamento aqui, isso aqui é um mandamento, tá? Isaías 55, 2 a 3. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, Deus está te chamando, Deus está chamando a atenção, ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. O Senhor está nos provocando a atenção. Aquele que está gastando mal, o Senhor não vai jogar maldição sobre você. Mas se você está gastando mal o talento que Ele pôs nas suas mãos, o Senhor, Ele vai simplesmente reter a mão. Ele vai se afastar. Ele vai, Ele não vai estender a mão. Entendem o que eu estou falando e o que a palavra de Deus está falando? Então, gastar bem é um mandamento. Então, o que nós temos que fazer para não gastar mal? Nós temos que planejar os gastos. Gente, planejar os gastos. Lucas 14, 28 a 30. Anota isso aí, Lucas 14, 28 a 30. Jesus, ele fala, pois qual de vós, Jesus falando, hein? Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou seja, ele vai ser chacoteado, né? Ele vai ser motivos de chacota, porque começou e não terminou, ele não planejou. Se não houver planejamento, haverá um mau aproveitamento. Então, a palavra de Deus também diz, lá em Mateus 14, que nós temos que poupar. Lá fala do milagre, dos pães e os peixes. Aí houve uma sobra e eles guardaram. Então, a palavra de Deus ali está nos dizendo que nós temos que poupar, guardar para depois. E o quinto passo para a prosperidade integral é a confissão da palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus é falar as bênçãos de Deus, é ter na boca as bênçãos e abrir mão e fechar a boca para as maldições. Falar de maldição é ruim, falar de maldição atrai maldição. Mateus 12:34 fala, raça de víboras, como podeis falar de coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 15:18 a 20 fala, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contaminam. Ou seja, a maldição, ela sai da nossa boca, se nós permitirmos. Já em Provérbios 18:20 fala, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você decide se você fala bênção ou se você fala maldição. Eu já decidi na minha vida nunca falar maldição. Ainda que tenha coisa ruim acontecendo, eu fecho a minha boca, eu me seguro, eu me controlo para não proclamar a maldição. Porque a palavra tem poder. A palavra tem poder, gente. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Amém? Enchendo o coração com a palavra de Deus. Este é o segredo. Encher o coração com a palavra de Deus. Para quando você abrir a sua boca, vai sair palavra de Deus, vai sair bênção. Lucas 6,45 diz, o homem bom, do bom tesouro, do coração tira o bem. O mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Josué 1,8 fala que nós temos que aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, para nós cumprirmos tudo quanto nela está escrito e não deixar
e não deixar de falar da palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Josué 1:8 nos orienta a isso. Então esse é o grande segredo. E na questão de falar maldição, gente, não é só amaldiçoar. Falar mentira é maldição. Porque João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E aquele que mente se parece com o diabo. Falar mentira é falar maldição. Falar torpeza, Efésios 4:29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Falar palavra torpe, gente, isso aí não é bênção, pelo contrário, é maldição. Efésios 5:3 e 4 fala: mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiam entre vós, como convém os santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, fale ação de graças. Amém? Então, a palavra de Deus nos ensina aqui com muita propriedade que palavras de maldição nos traz atraso. Prosperidade de vida, prosperidade integral é falar bênção. Palavras que edificam, falar sempre a verdade. A verdade ela tem a ver com a luz, sendo que a mentira tem a ver com as trevas, né? Então, a verdade tem a ver com a luz. Falar sempre a verdade, falar sempre o que é verdadeiro, falar sempre o que é a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus sempre. E muito bem, o que eu quero dizer para todos, que todos nós podemos ser prósperos, e temos tudo para ser prósperos. O que nós precisamos é ter atitudes de prosperidade. O que nós precisamos é ter atitudes de fé. O que nós precisamos é conhecer a palavra e obedecer tudo quanto nela está escrito. E pronto. É simples assim. Amém, pessoal? Um dia eu fui torto. Um dia eu falava palavras torpes. Um dia eu falava mentiras. Um dia eu fui assim. E Deus me transformou. Eu permiti que o Senhor me transformasse. E foi uma grande bênção. E a minha vida foi transformada. A tua vida também pode ser transformada. Eu sei que muitos aqui que estão têm um testemunho de vida transformada. Então, e a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela não mente. Creia na palavra de Deus e você estará seguro. Amém, pessoal? Glória a Deus. Esta foi a ministração de hoje. 5 passos para a prosperidade. Siga nesse caminho desses passos. Eu tenho certeza que o Senhor vai te honrar e que o Senhor vai te abençoar e vai abrir a janela do céu e vai derramar bênção sem medida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu despeço a todos, eu agradeço a presença de todos. Obrigado por terem ficado até o final. E semana que vem, quinta-feira, estaremos juntos aqui. Mas antes de quinta-feira, nós temos domingo, ceia do Senhor. Domingo nós temos ceia do Senhor, olha só que bênção. 10 da manhã, aqui no Santos e Loucos Church online. Amém, pessoal? No Instagram, ceia do Senhor domingo. Não deixe de participar, não deixe de tomar a sua ceia. Prepara lá o seu pão, prepara lá o seu suco de uva e esteja conosco domingo, 10 da manhã aqui. Terça-feira, Terça da Vitória, esteja aqui conosco, 20 horas, Terça da Vitória, terça, 20 horas, aqui no Santos e Loucos Church. Muito obrigado a todos, que o Senhor abençoe a todos, que o amor de Deus, a consolação que vem do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus encha as suas casas, encha as suas vidas, e que o Senhor seja misericordioso com todos, e que esta palavra, ela ecoe nas suas mentes e nos seus corações durante toda essa semana, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Tchau, pessoal. Tchau para todos. Deus abençoe. Tchau.